Irmãos queridos, que o afago do Cristo possa ser por nós percebido. E quando assim nós desejamos, faz-se necessário recorrer ao conhecimento dos nutrientes de Deus. Inequivocamente, há um grande vozerio, há um barulho ensurdecedor do homem odierno, com tantos apetrechos de conquistas, mas com tanto vazio. E nessa balbúrdia, onde as sensações estão impregnadas, para sentir o afago divino, temos que silenciar. E aí nós reportamos a necessidade da compreensão. Porque ninguém consegue promover esse silêncio exterior, mas o silêncio íntimo. Cada um tem a chave na mão. Amainados dessa tempestade contínua que há muitos séculos avassala o coração humano, não lhe permitindo sentir esses nutrientes, onde o homem, cheio de tantos apetrechos, não tem espaços para o que lhe era essencial. Então, queridos irmãos, nós pedimos para que tudo agora se torne secundário. Para que o mais importante sejamos sentir a brisa de Deus em nossos espíritos suarentos, sedentos e cansados. E se pudéssemos trazer uma terminologia dos nossos dias, desmotivados, ansiosos, depressivos, porque perdemos a conexão com o fio da criatura com o Criador. E nisso se instaurou esse grande desafio existencial. E hoje, queridos irmãos, nós estamos jungidos, farto das conquistas lá fora, e angustiados, vazios por dentro. E decidimos nos sentar às margens da estrada. E em tudo tem uma significação. Porque as margens da estrada? Porque não é lúcido para nós que estamos no roteiro do Cristo. Nos sentamos e vamos fazer uma avaliação para retornarmos este caminho. Para sentirmos essa conexão e suplantarmos este desafio. Desafios que sempre existiram na humanidade. Existem os desafios coletivos e dentro dos desafios coletivos, os desafios individuais. Então, hoje aqui estamos e precisamos desta reflexão. Antiga história, é um conto narrado, que é um pai abastado, que tinha provido ao filho todas as condições. Nota que ele não teve a profundidade e o seu filho não tinha o alcance do que era a vida. E tentando realinhá-lo,
buscou a orientação de um sábio. E o sábio o orientou. Depois que ele conversou com o sábio, ele chegou para o filho e disse: filho, eu preciso fazer uma viagem. E não sei o tempo que volto. Estou precisando muito de ti. E o filho disse: pois não, pai. Ele disse: olha, eu vou deixar recursos para que você construa uma casa. Deixaremos um valor muito alto. Construa a casa da forma que tu queiras. Prestar-me-ás contas quando eu voltar. O filho, que não era muito atento às concepções, não viu a profundidade das palavras do pai. E sem maiores aprovisionamento de conhecimento, simplesmente disse: deixa o número da conta. O pai, com os olhos enxovalhados de água, por perceber que provavelmente só a dor faria o filho despertar, distancia-se. O filho, em sua velocidade, em suas concepções, começa a fazer uso do dinheiro e mal barato. Desvia o dinheiro de todas as formas, comprando recursos de péssima categoria, construindo uma casa que estava mais para uma tapera. Passa-se muito tempo quando o pai retorna. E quando chega, o filho, que não tinha mais recursos, tudo gastara, e precisava no final acelerar a construção da casa, porque o pai viria, termina do jeito que pode. E diante do pai, que o observa, ele apresenta as chaves da casa, lhe mostrando a péssima construção, apesar de todos os recursos. E vai entregar as chaves ao pai. O pai estanca os passos, levantando a mão. Diz: não, filho, você não entendeu. Eu lhe deixei os recursos para que tu construísse a casa que tu quisesse, porque tu habitarás nela. Esta casa é a tua casa. E o filho, em desespero, vê que não dispõe mais recursos. E olha a condição tão difícil que será submetido para aprender a valorização. É claro que tudo tem um significado dentro de uma simbologia. E nós poderíamos dizer que este pai afortunado é Deus. E que nós, queridos irmãos, somos esses filhos que não alcançamos a profundidade da oportunidade que o Pai nos concede. E fizemos da nossa casa mental, da nossa casa íntima, um grande depósito. Temos um futuro, situações desnecessárias, e vivemos em uma pobreza diante de um Pai tão rico. E precisamos habitar nessas dificuldades para que percebamos o quanto de superficialidades atapetam o nosso espírito. Porque talvez, queridos irmãos, nós estejamos diante deste grande desafio. O homem odierno se depara com esse grande desafio existencial. Nós estamos tão pobres intimamente que nos desesperamos quando fomos obrigados a conviver com o nosso mundo íntimo.
evasivos, fugidios, locupletando o nosso espaço de vida com os modismos, não sabendo dividir o tempo naquilo que lhe é prioritário. Quando fomos obrigados a parar e fomos obrigados a conviver com os recursos do nosso mundo íntimo, percebemos o quanto de entulho e nos desesperamos. O convite para a reflexão já se dá há muito tempo. Mas nós, porque inquiridos, começamos a aumentar o barulho para não escutar a voz divina em nós. Então, preenchemos o nosso tempo. Criamos necessidades para que essas metas, para nós necessárias, não nos permitisse o afago divino em nosso espírito. E nós preenchemos de tal forma o nosso tempo, para que chegássemos em casa e o cansaço nos dominasse, sem que fizéssemos a reflexão necessária ao término do dia. O que fiz com o patrimônio do tempo de 24 horas? Que tijolo sedimentei? Porque em verdade, eu vos afirmo que deste mundo nada levaremos. Mas nós invertemos essas prioridades. Então, ocupemos o nosso tempo. O homem odierno, sempre célere com a agenda cheia, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Seja para amigos, para filhos, para relacionamento. Não dispomos de tempo. E vivemos como se fôssemos peça de uma grande engrenagem. Peça do mundo pós-moderno. Sem sentimentos. E não percebemos as crises existenciais, o vazio existencial, a ansiedade. E precisamos parar. Parar. Paulo, em uma epístola aos Coríntios, ele tem 2 epístolas aos Coríntios. A primeira epístola. 2 que nós conhecemos. Por dedução dos estudos das epístolas, subentende-se que mais cartas ele escreveu. Mas que tenhamos registro 2 cartas. E Paulo, na primeira epístola, não sei se vocês sabem, acredito que a grande maioria saiba, que há ali naquela epístola tantas coisas profundas e belas. E em verdade, aquela comunidade foi a comunidade que mais fez Paulo chorar. Foi a comunidade que mais trouxe angústia e dificuldades para Paulo. E Paulo, é ali que Paulo diz, se eu não tiver amor, eu nada terei. Não é Coríntios a cidade grega, é Coríntios a cidade construída por Júlio César, Coríntios romano, que era dado à sensualidade, à lassidão moral. E Paulo, na primeira epístola, no capítulo 3, ele diz assim: vós sois o templo de Deus e não sabeis que o Espírito de Deus em ti habitas? Nós somos templos vivos de Deus. E não nos permitimos este culto íntimo.
Este culto que promove a seleção do que nos preenche. Porque este cântico divino, na acústica do nosso ser, promoverá invariavelmente o equilíbrio e a felicidade. Nós dispersos, agasalhamos modismos massificados por este momento social que estamos passando. A filosofia nos diz que perdemos a referência do que é real. Que nós tiramos a essência do sujeito, o móvel, o propósito da nossa existência. Nós nos tornamos aparências. Vivemos a imagem. E deixa-nos trazer algo para que isso fique caracterizado em nossas vidas. Quantas vezes a gente não se apresenta, não se aproxima de uma lanchonete, que hoje em dia não se usa mais esse termo, mas de uma sanduicheria, de uma sandubaria, e ali tem fotos de um sanduíche, e a gente pede. E nunca é igual à imagem. E não tem o sabor que, teoricamente, a imagem expõe. Vendemos uma imagem num dia de sol de um refrigerante com gotículas de água fria. E a gente, sem pensar, induzido, compra o refrigerante. Sem saber dos malefícios. E não questionamos que a imagem nunca acompanha o sabor real. E assim nós somos. Imagens. Mundos virtuais que nós estamos vivendo. Mas quando se fecha a tela, o vazio existencial, a angústia, a dor, a fuga, sexo, drogas, até o suicídio. Camilo Castelo Branco, um dos maiores nomes da filosofia, contista, português, que retorna à pátria espiritual pelo suicídio. Ele viria mais adiante através da mediunidade veneranda de Dona Ivone do Amaral Pereira. Trazer um livro que é, em verdade, um marco para que nós tenhamos conhecimento do pós-morte a partir do nosso modus vivendi. Porque a nossa condição pós-carta está diretamente relacionada com a nossa vida quando na carne. E Camilo Castelo Branco, ele passa esse livro para Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida. Aliás, esse livro ela escreve, engaveta, esperando o momento em que a sociedade estivesse apta para concebê-lo. Situação esta que passa mais de 2 décadas. E Leon Denis, em espírito, pega esse apanhado, redefine-o e traz para que a Dona Ivone mandasse para ser editada. E tem um instante, dentre tantos, que Camilo Castelo Branco diz:
A vida não se limita ao corpo físico da Terra. Olha, gente. Olha que frase diminuta. Mas se nós tivermos olhos de ver, porque as informações, elas são como um iceberg. Tem uma pontinha de fora do nível da água. Mas nós sabemos, por conhecimento, que a parte bem maior está submersa. É aquilo que costumamos dizer, é o não dito que vem por trás do dito. Ora, se a verdadeira vida não se limita ao corpo físico, onde está a verdadeira vida? E se nós pararmos, nós perceberemos que o amparo de Deus nunca nos deixou órfãos e que toda a terra, em seus quadrantes, respeitando as culturas, em todos os tempos, Deus nos enviou missionários, avatares, para nos despertar, para que pudéssemos perceber, além do invólucro físico, cárcere e filtro, que muitas vezes oblitera a visão espiritual, exigindo um esforço do espírito ali matriculado ou encarcerado. E para que ele perceba, além do invólucro físico, ele precisa diminuir o campo das sensações. E nós estamos em um momento que as sensações são exacerbadas, potencializadas. O desequilíbrio. Não mais o homem reservado, mergulhando dentro de si para descobrir as suas potencialidades e florir. Não. O homem nos nossos dias, ele é trazido, colocado em vitrine no que tem de mais chulo, de mais extravagante, de mais necessário. Sejam os reality shows, sejam as músicas, as letras, sempre direcionando para a erotização, para o vício, para a queda. E as pessoas no embalo, sistematizando, um após o outro, sem pararem para refletir. Amigos, estanquem os passos. Nos permitamos sentir a essência da vida. A profundidade da felicidade aurida e lograda na região da imortalidade. E muitas vezes nós costumamos dizer, ora, mas ainda que em nossas vidas corridas nós colocávamos na nossa agenda cheia o tempo do templo, os desafios existenciais. Por exemplo, quando por volta de 587, antes da nossa era, nós estamos diante de um povo selecionado, aquele povo que foi trazido como projeto piloto dentro da terminologia dos nossos dias, para depois serem dispersados por toda a sociedade, para promover a enxertia dos outros povos, tocando em cada coração. Ao longo do período da evolução, construíram um templo. E ao invés de louvarem a Deus no templo da alma, colocaram uma condição de cerimoniais, rituais e liturgias. E limitaram o jungir o Deus a um templo. Este ano que nós citamos é o ano da invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, que destrói o templo. E aí aquele povo tem uma crise de fé e uma crise existencial. Mas sabe o que é interessante? Sem o templo, começaram a questionar
onde Deus. E aí foram obrigados a reescrever. Nos dias de hoje, ressignificar. Programação neurolinguística, a tão famosa PNE. E aí eles perceberam que Deus se fez audível a Abraão, que estava em Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia. Eles então perceberam que o momento de maior lucidez desse contato, de maior proximidade antes do Cristo, fora com Moisés. E eles eram escravos no Egito. Não tinha templos. Não tinha cerimonial. E ressignificaram. Em todos os momentos em que nós nos distanciamos, temos que buscar o fio, nos vincularmos. Opa, eu estou fora da estrada. Porque, queridos irmãos, destes avatares que pontuaram, que mais adiante nós saberíamos através da doutrina espírita, que eram prepostos enviados por Cristo, todos alentaram, alavancaram, diluíram os óbices, exemplificaram. Semana passada nós falamos de Lao Tzu ou Lao Tse, do Tao Te Ching. Existe um desenho em tinta nanquim de um suposto encontro de Lao Tse com Kung Fu Tse. E narra que no deslocamento para se encontrar com Kung Fu Tse, Lao Tzu, ele está ensinando um touro bravio, de pernas cruzadas, se dirigindo para o encontro com Kung Fu Tse. Sem nenhum arreio entre o touro e as suas mãos. E ali está a mensagem não dita, que Lao Tse conseguia controlar a parte instintiva do seu ser. Conduzia sem maiores dificuldades, colocando essa força para elevar-se espiritualmente. Isso por si só é grandioso. Controlar a força instintiva que nos nossos dias nós temos alimentado. Mas quando nós nos permitimos perceber Jesus, porque olha, meus irmãos, antes do Cristo, conforme anunciava Isaías, viria o precursor. E porque hoje nós estamos falando do não dito, quem se permitiu ler o Evangelho de Lucas, e quando vai falar de João o precursor, diz: voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Porque João vem preparar as veredas, vem preparar as estradas, ou ele vem sucar o solo, porque o semeador divino sairia a semear. O semeador divino é Jesus. João serve como arado. E o deserto somos nós. O solo ressequido, a semente divina não consegue se arraigar, desenvolver-se. Jesus, queridos irmãos, vem, não é o mesmo evangelista. E aquele que me comprazo, diz Deus, no momento que ele é batizado, dando continuidade, é impelido ao deserto.
Jesus é impelido às tentações humanas. O deserto é o campo sem os sentimentos, só as sensações. É a sensação do poder. É a sensação da imponência, que se dá de todas as formas. Pelo dinheiro, pela beleza, por um cargo. E a gente nem se depara com a reflexão da brevidade da vida física. A gente entroniza o que é temporário. E se desfaz do que é eterno. 2000 anos de cristianismo e quantas vezes, como não ficou claro nessa crise atual, que ainda somos desertos, sem agasalharmos as sementes do Mestre. Ora, meus queridos irmãos, dentro dessa proposta do estudo do não dito, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós, que vos encontrais cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Mais adiante, ele define esse jugo. O meu jugo é suave. Ora, vocês hão de convir que se Jesus diz que o jugo dele é suave, existe um outro jugo. E que esse jugo não é suave. Suave é o do Cristo. Ou em outras palavras, lá fora haverá choro e ranger de dentes. Esse lá fora não é lá fora da delimitação de um templo físico. Não é lá fora, além de uma região em determinado espaço. Esse lá fora é lá fora do convívio, do equilíbrio. Quando nós nos entregamos às leis humanas, sempre concupiscentes, sempre tendenciosas, num jogo de interesses, estamos falando das leis sociais, deturpadas, equivocadas, distante do estudo acadêmico e profundo, que vem nos falar das demais pessoas, do convívio em profundidade. Mas, queridos irmãos, se Lao Tse controla o instinto, sem precisar de arreios, o Cristo não somente caminha em perfeita harmonia, mas distribui a mancheias a semente de Deus àquele que quiser cultivar. 2000 anos depois, e a voz do Cristo ressoa: vinde. Não esconda o teu talento. Emmanuel, no livro, na música, ele em verdade passa uma mensagem de uma letra e Roberto Carlos, o Erasmo, bota a música, que é o homem. E ele diz: mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se nós não procrastinarmos mais uma vez, se nós não falarmos amanhã. Eu me recordo que em dado momento, na luta pela manutenção dos filhos, sem percebermos o que é essencial e o que é supérfluo, um dia, a faina diária intensa. E quando silencia o corre-corre, era mais de 11 horas da noite, 23 horas. Os filhos deitados, me preparando para o dia seguinte. E me veio uma reflexão desse vazio. Eu disse: meu Deus, como? Eu corri tanto,
Trabalhei tanto. Trabalhava em uma empresa que era rádio, telefone fixo, telefone móvel. Como essa sensação de que não fiz nada? E aí, um amigo espiritual me propôs o seguinte para que eu entendesse. Pediu para que eu pegasse uma folha de papel A4. Eu assim fiz. Pediu para que eu dividisse verticalmente. Eu fiz. Dobrei-a, fiz o vinco. Ele pediu que eu cortasse. Cortei 2 partes. Agora, coloca nessa primeira parte aquilo que você acha que é mais importante. E eu comecei a botar. Filhos, tempo de convívio. E fui colocando. Leitura, prática, e fui colocando. Ok, elenquei inúmeros itens. O irmão disse, deixa de lado agora isso. Agora pega a outra folha. A outra parte da folha. Esqueça aquela que você escreveu. Coloque 24 horas, que é o tempo, e distribua essas 24 horas dentre as horas que você mais utiliza e a que você menos utiliza. E eu coloquei tantas horas de trabalho material. Tanto tempo ao lado dos... E fui colocando. Um tempo médio que me vinha à mente, do convívio, empírico. E ele disse, agora pega as 2 partes e perceberá que o que você mais gosta de fazer na primeira lista é o rodapé da segunda lista. É aquele que você disponibiliza menos tempo. Para que isso fique igual, você vai ter que inverter. Mas nos dias de hoje, a gente acredita que é o tempo que tem que ter mais horas. E as pessoas se costumam dizer, o dia para mim deveria ter 30 horas. 48 horas. Porque sou uma pessoa muito ocupada. E nós falamos semana passada. Com que ocupas teu tempo? De que vales teres tanto e não ter o que te é importante? O que te é imprescindível? Os desafios dos nossos dias, porque estamos tanto tempo mergulhados em uma sociedade inquieta e vazia que perdemos a conexão. E esse estacado é para que nós nos conectemos. E muitas vezes a gente encontra até religiosos, mas eu não estou conseguindo ir ao templo. Profitentes de religião, sem o templo. Sim, o templo é importante. O templo é o braseiro que aquece uma brasa a outra. Mas nós somos templos. Deus é presença contínua. Todo o ambiente que nós conhecemos, seja através de informações, que os nossos olhos, que o alcance da tecnologia passa para nós, que as conceituações físicas nos ofertam, é templo de Deus. O nosso comportamento é que destoa. Erasmo de Roterdã, esta figura controversa, que faz crítica à religião daqueles dias, quando ele traduz o evangelho grego, do grego antigo, ele diz, nós estamos fazendo as coisas erradas. Deveríamos, ao invés de adorarmos os homens, nos ajoelhando diante dos outros, auxiliarmos os pobres, porque estaremos acessando as minas divinas do patrimônio de cada alma. Eis porque, queridos irmãos, nesta presença contínua de Deus, a doutrina espírita se faz presente. Mas ela não somente responde às questões dentro do ambiente acadêmico. Não mais teorias onde nós estamos superlotados.
Se estivéssemos no ambiente da tecnologia, nós já temos tanto conhecimento que precisamos botar esse conhecimento nas nuvens, porque não tem mais espaço. Nós já temos esses HDs que vêm por fora do nosso equipamento para guardar. Ou então, como diz Sócrates certa feita, ao caminhar, porque ele caminhava e ali os seus discípulos, nessa dialética, eles iam fazendo perguntas e Sócrates vê o conjunto de todos, né, devidamente perfilados, a vender tudo o que os gregos assim pensavam. Ele olha e diz, de quantas quinquilharias nós precisamos para viver. Nós estamos cheios dessas quinquilharias que ficam. E eis, queridos irmãos, que nós seguimos guardando essas quinquilharias. Antigo conto narra que um pai, tentando tirar o filho da balbúrdia das grandes urbes, dos grandes centros, leva o filho para um campo, uma estrada de pedra, manhã de domingo. Ali ele senta e pede o filho para escutar o canto dos pássaros, de sentir o afago da natureza, de mostrar Deus na cor das folhas, das flores, no orvalho, nas penas dos pássaros. E daqui a pouco o barulho. E o filho diz, pai, o que é isso? E o pai diz assim, é uma carroça que se aproxima. Uma carroça vazia. Aí o filho diz assim, que você sabe que é uma carroça, eu até entendo. Mas como é que o senhor sabe que a carroça é vazia? Ele diz, porque a carroça cheia, ela se acomoda e não faz barulho. A carroça vazia, ela vem fazendo muito barulho. Nós nos tornamos essas carroças vazias. Nós fazemos barulhos. Nós dispersamos a tentativa do outro de concentração. Porque nós interagimos, influenciamos e somos influenciados. Por isso que a doutrina espírita, ela não somente responde qual o propósito reencarnatório, mas ela nos traz os apetrechos de cavarmos no solo de nossa alma e encontrarmos as jazidas na bateia das experiências. Por isso, que se a gente buscar a questão de número 167, ali tem dizendo o motivo da reencarnação. Resgate e evolução, em síntese. Mas se formos escutar o cântico da felicidade, ela tem uma nota, caridade. É por isso que as pessoas não entendem. O Dr. Jorge André, em tão pouco tempo, tão esquecido, e de um trabalho singular. No seu livro, As Distonias Mentais à Luz do Espiritismo, ele nos diz que a doutrina espírita é o maior tratado psicológico como religião para esses novos dias. Porque ele vai falar do ser na complexidade do instante, com a influência do seu inconsciente, com a formação familiar e os seus distúrbios, as suas más tendências, ou o hiato em que nós nos permitimos para o contato com a divindade,
Por isso que na terapêutica espiritista, quando nós buscamos a casa, ali é ofertado o trabalho de caridade. E o trabalho de caridade, ele desconstrói a visão do mundo materialista. Porque o mundo que nos encontramos, as pessoas querem destaque, evidência. Existe um falso conceito subliminar, que é o destaque, está diretamente relacionado com a felicidade. Então as pessoas acreditam que o cargo maior, o carro maior, o apartamento maior, o poder maior, a beleza maior, vai lhe dar felicidade. E não conseguem perceber que nesse ritmo de consumo, muito claro para os nossos dias, uma meta mal é conquistada e apresenta-se outra maior para que você não pense, não reflexione e continue nessa carreira intermina e cada vez mais o vazio íntimo. No trabalho de caridade, você aprende a felicidade de servir. Por isso que é muito comum nas casas espíritas, as pessoas que vêm de frustrações lá fora, na sociedade, quererem uma projeção na casa espírita. Como eu faço para crescer? Uma coordenação. O que eu faço? E não percebe aquilo que Jesus diz. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Porque Jesus, queridos irmãos, para vir a nós, se fez servo. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Isso parece tão fácil, mas não é. A pessoa que descobre a felicidade de servir, para ela pouco importa a função que ela desempenha, contanto que ela esteja servindo. Então ela é feliz por servir. Eu me recordo, estava em uma casa espírita, há uns 25, 30 anos atrás, e teve uma excursão para ir em Uberaba falar com o Chico. E nós não pudemos ir. Mas foi um amigo irmão nosso, pessoa que tenho muito carinho. E ele disse, Vitor, quando chegou, de tudo que eu vi, eu trouxe uma imagem dentre tantos que ressalta os meus olhos. É que eu conversei com uma mulher, quando cheguei lá, na instituição espiritista, que em verdade, ela se mostrava, os olhos brilhavam quando falava do trabalho. O empenho, a empolgação. E ela dizia, eu trabalho há 30 anos aqui. Há 30 anos. De cara ele diz, e de 30 anos, ela disse, eu faço o mesmo trabalho. Primeiro, a importância de fazer novo o mesmo trabalho a cada dia. Porque o sol nos abençoa a cada dia. Como se fosse novidade. A lua brota como se fosse a primeira vez. As flores se abrem como se esta fosse a última flor. E ele disse, vindo a casa espírita com conflito, casa espírita em brigas, por mando, por poder. E é comum a casa espírita. O movimento espírita em casas, ele se propaga por conta de dissidências. Não é um planejamento. Com exceções, claro. E ele disse que não conseguiu se conter. E perguntou-lhe, que trabalho você desenvolve, minha irmã? Ela disse, eu sou a primeira a chegar na casa. Eu varro a casa todos os dias. Para que as pessoas, quando entrarem, sintam a casa, a minha fragrância. Não é um cheiro diferente, é o cheiro que se confunde na simplicidade. Ninguém nem me vê, mas como eu sou feliz por poder varrer. Quem descobre isso? Então, quando a terapêutica espiritista pede, faça um trabalho de caridade, e a pessoa chega querendo coordenar, porque o mundo
O mundo lhe preparou para. Quem chega na frente, quem tem destaque. E a gente vai aprendendo com Jesus a serenidade, a calma, a gratidão por servir, a felicidade de servir. Ah, meus irmãos queridos, são dias conflituosos. Os pais igualmente perdidos não sabem estimular os filhos à conquista da imortalidade. A sua ausência é compensada com presentes, viagens, concessões contínuas. Até quando o filho passa de ano, se sai bem em uma matéria, no ano letivo, presentes. E os filhos afagados, ao invés de se sentirem servos, se tornam senhores dos próprios pais. E os pais se tornam servos dos filhos. E os filhos fragilizados emocionalmente não se preparam para as agruras da vida, para as dificuldades. Os pais não conseguem ensinar os filhos a conquista até na perda. Como nós nos agigantamos quando prosseguimos, mesmo o nosso sonho não sendo concluído. E os pais que não conseguem promover o estanque, se a gente observar, a aplicação em casa de referências está muito interligada com o comportamento ou com o dia do pai. Se aquele foi um dia que o pai ou a mãe teve um sucesso no empreendimento, no trabalho, chega em casa, o filho, em um momento de birra, quebrou uma televisão. Cara! Mas ele notou que o lucro foi grande e ri, e brinca, e tira por menos. Mas se for naquele dia que tudo deu errado, que o lucro não aconteceu, que o relatório não foi aprovado, na hora da refeição rara, e ele chegou em casa emburrado porque não conseguiu ir para a refeição com os colegas de trabalho, que é a sua rotina, o filho, sem querer, displicentemente, toca no suco e derrama-se por sobre a toalha. E ele bate no filho. Não existem referências. Então o mundo se apresenta para esses futuros adultos sem a prece do agradecimento, sem a divisão do pão, porque estamos em condomínios fechados. Os nossos filhos não sabem que lá fora pessoas mendigam, então reclamam, nunca estão satisfeitos, se tornam despóticos, tiranos. E a gente se esquece que é no exemplo do Cristo, o pai manda, o filho obedece. Por isso que na prece dominical, que Jesus nos ensinou, ele diz: Pai, trazei-nos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é nos céus. Essa vontade, ela precisa da anuência e da corroboração em vivência dos líderes, dos que estão matriculados nesse grande educandar. Irmãos amados, estamos diante de um grande desafio. Esse desafio é entendermos quem somos. Qual o propósito de aqui estarmos? A vida não se limita. Não se limita à vida física. A verdadeira vida é além da carne. Eis porquê, queridos irmãos, eis porquê. Tamanha é a significação da ressurreição,
do Cristo. Então imaginemos aquele primeiro encontro depois da partida de Jesus com o seu colegiado. Naquele primeiro encontro em um ambiente fechado, que eles se encontravam com medo das perseguições. Naquele encontro onde eles se encontravam acabrunhados, envergonhados, temerários. Porque se sentiam ovelhas sem o pastor. E uma luz preenche o ambiente. Não é a luz física que promove a visualização por refletir em nossa íris. É a luz que ilumina as nossas almas. É o afago de Deus ao espírito cansado. São os nutrientes divinos, elucidando a proposta. E o Cristo se apresenta pleno. O corpo resplandecente levanta a destra, macerada pelo comportamento humano. Mas as dores e as macerações, entendidas a vivência da lei, do amor de Deus, resplandece na paz que Ele emana. E Ele diz: a paz de Deus seja convosco. Grafa, ficaria esse instante para toda a história da humanidade. Nós não estamos órfãos. Jesus é o trabalhador incansável. É o médico, o esculápio contínuo a ofertar-nos o fármaco da imortalidade. Ele se apresenta. E nesse momento que ruge a tempestade, Ele pede no afago aos nossos espíritos: asserenemo-nos. Eu sou o timoneiro de Deus. Esta nau não está à deriva. Enquanto ela não ancorar no porto seguro de Deus, nosso Pai, eu não me afastarei. Mas faz-se necessário que cada um assuma a posição, o comportamento cristão. Se porventura as agrúrias da vida lhe atormentam os dias e lhe impede os passos, se tu te sentes abandonado, solitário, esquecido, perdido, façais um estacar e busque a conexão e perseverar o Cristo no teu coração a dizer-vos: a paz seja convosco. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus, meus irmãos, é o exemplo contínuo a nos dar direção. O desafio desses dias é termos o comportamento cristão, nos reconectando com Deus. Muita paz. Agora, vamos asserenar ainda mais a nossa alma. Este é o momento do paz, em que há uma transfusão energética. O paz é a doação de amor, onde o Senhor, a nos fazer créditos, convida-nos para doarmos
os nossos melhores pensamentos e as nossas emanações em prol daqueles mais angustiados do que nós. Então, na brevidade deste momento, nos permitamos sentir a presença de Deus, a visitar-te no teu lar, na tua sala, no teu quarto, a te fazer companhia. Tudo agora é secundário. O mais importante é esta conexão. Senhor Jesus, as nossas enfermidades conclamam o vosso fármaco. A tibiez do nosso comportamento diante das oportunidades concedidas por Deus nosso Pai. Pede-nos o vosso exemplo. A visão do outro, Senhor, pede. Nos esforços necessários que nos lembremos do teu Calvário. Mas agora, em contato contigo, na lucidez das tuas luzes, percebemos que quando conosco na carne estivestes, o único momento que esteves mais alto do que nós outros foi quando aceitastes a cruz. E do Calvário rogavas ao Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Oh Jesus, Jesus, perdoa-nos. 2000 anos depois, as dúvidas, as fugas, as intemperanças. Senhor, semeia que as dores fizeram as covas e as lágrimas irrigam o crescimento da boa nova em meu comportamento. Jesus, ide ao celeiro do sofrimento, ao mundo desenfreado de conquistas materiais. Lançai luz aos líderes, mas visita os excluídos. Ide aos ditos livres, mas trazei esperanças aos encarcerados. Abençoa as famílias, mas fazei companhia aos excluídos e isolados. Dá direcionamento aos que se deslocam e a certeza do reencontro aos que se despedem. Que a tua divina paz permaneças conosco hoje e sempre.